Fico feliz que você se juntou a nós aqui em As Escrituras São Verdadeiras. Temos muito para você. São 2 episódios esta semana. Eles não serão longos. Ambos serão mais curtos que os episódios normais. Mas tenho que dizer, apenas para compartilhar com vocês um pouco do nosso processo, que eu tinha tanto material que poderíamos fazer e eu gostaria de fazer, e tive que me perguntar, será que estou sobrecarregando demais a minha audiência com excesso de informações? O que pode levar à perda de interesse e, consequentemente, impedir que as pessoas absorvam até mesmo os conceitos básicos que apresentamos? Eu dedico tempo à oração sobre isso. E tive a forte convicção de que aqueles que se beneficiarem minimamente destas ofertas receberão bênçãos. Mas eu não deveria limitar as pessoas que realmente querem aproveitar mais e que deveríamos fazer tudo o que pudermos para ajudar as pessoas a entender o Velho Testamento e a natureza de nosso Deus e seu Filho Jesus Cristo ao estudarmos o Velho Testamento, e ainda estamos em material bastante fundamental. O restante do Velho Testamento, o livro de Mórmon, vamos lidar com a lei de Moisés. E então esta semana, realmente queremos ajudá-lo a entender isso. Isso é crucial. Temos 2 episódios esta semana, ambos mais curtos que o normal, diferente da semana passada, quando ambos foram mais longos. Parte da leitura desta semana é sobre construir o tabernáculo, mas o programa Vem e Segue-me já falou sobre o templo e o tabernáculo na semana passada. Então, em inglês temos o episódio 36, e nele nós conversamos com 2 rabinos. No final desse episódio, eu o levo pelo tabernáculo e seu simbolismo, e como isso ensina sobre sua jornada no templo. Assista a ele também, se ainda não o fez. Esta semana, teremos o Dr. Avram Shannon, e faremos um panorama da lei de Moisés, do que ela é e como funciona. E então vou falar com você sobre a lei do Redentor. Já tocamos um pouco nisso antes, mas você vai precisar entender isso para entender, digamos, a história de Ruth e alguns elementos do Novo Testamento. Você simplesmente não vai entender algumas coisas no Novo Testamento sem isso. Há tantas coisas que você vai melhorar se entender a lei do Redentor. Ela entra em jogo repetidamente. Então teremos o Dr. Avram Shannon de volta, e ele nos ajudará a entender os sacrifícios no Antigo Testamento de uma forma que você nunca entendeu antes. Você vai entender, pois ele é ótimo nisso. Em nosso segundo episódio, que eu realmente imploro que você ouça, se você quiser continuar a ter sua base sob você para obter mais do Velho Testamento, teremos eu falando sobre, primeiro de tudo, teremos uma mesa redonda sobre pureza ritual. Esse é um elemento-chave. Você entenderá melhor o Novo Testamento e a si mesmo ao entender a pureza ritual. Então vou falar sobre o dia da expiação. E isso também é crucial e ajudará a entender o simbolismo do Salvador e de Jeová. E então, o rabino Jared Grover vai nos guiar pela novilha vermelha. Isso é algo que toda vez que alguém encontra a novilha vermelha, vira notícia, especialmente em Jerusalém, e as pessoas acham que vai começar a Terceira Guerra Mundial e o que mais. Mas tem algumas coisas ótimas que deveríamos entender. Então, são episódios fantásticos para os quais você vai querer se juntar a nós. E você pode se juntar a nós no nosso site do Patreon, onde farei uma visão geral de alto nível do que é a lei de Moisés. E algo grande e abrangente sobre o que ela nos ensina sobre o plano de salvação em Cristo e a queda. E então abordarei coisas como os diferentes festivais, o simbolismo na festa das cabanas, ou Sukkot, você talvez já tenha ouvido falar dessa forma, e a purificação do leproso, e coisas assim, para que você possa entender e saber mais. Ainda mais sobre Cristo e a expiação. Se quiser se juntar a nós em nosso site Patreon, o custo de uma assinatura é basicamente o custo de obter um combo de refeição em um restaurante de fast food por um mês. Faça isso, vá para o Patreon, será ali alimentado de outra forma. Você pode ir para TSAR, que significa As Escrituras São Verdadeiras, tsar.website. E fazendo isso, o redirecionará para nosso site Patreon, onde você pode se juntar e ter acesso a todo tipo de material. Junte-se agora para acesso às palestras anteriores. Será ótimo. Então, aqui vamos nós. Vamos começar com o Dr. Shannon. Vamos entender. Vamos compreender o Velho Testamento e a lei de Moisés. Vai ser ótimo. Olá, bem-vindo a mais um episódio de As Escrituras São Verdadeiras.
Estamos em assunto muito crucial agora. Os livros que ninguém, bem, eu não deveria dizer ninguém, mas a maioria das pessoas não gosta de ler, e ainda assim são minhas favoritas e favoritas dos meus convidados por causa do simbolismo incrível. E a base que ela estabelece para ajudá-lo a entender todo o resto das Escrituras, mas especialmente o Velho Testamento e o Livro de Mórmon. E então sou grato por ter alguém que sei que conhece essas coisas tão bem quanto qualquer membro da igreja e um grande amigo e colega que temos conosco hoje, Dr. Avram Shannon. Obrigado por estar aqui, Avram. Grato pelo convite. Fico feliz em ter você aqui. Ele ensina no mesmo departamento que eu. O que mais deveríamos saber sobre você? Eu tenho uma família que amo e eu simplesmente reforçando, eu amo tanto esses assuntos, esta parte em particular das Escrituras. Sim, talvez agora isso não seja realmente o que planejamos inicialmente, mas talvez vamos apenas falar sobre o livro de Levítico em geral, tudo bem? E então eu já ouvi você falar sobre isso. É por isso que quero lhe dar essa oportunidade de apenas falar sobre seu amor por este livro. Então, mais uma vez, e é algo engraçado porque o livro de Levítico é possivelmente meu favorito em toda a Bíblia. É certamente meu livro favorito no Velho Testamento. E na disputa ali com, quero dizer, eu só em termos de pensar sobre isso, é só que eu amo o fato de que Deus nos provê estrutura, certo? Você sabe, e é interessante às vezes porque, bem, há muitas coisas lindas neste mundo, certo? Existem coisas belas nesta igreja. Mas Levítico nos sugere a beleza das coisas que são muito bem administradas. Beleza na organização, beleza em colocar as coisas em seus devidos lugares. E eu adoro a forma como, de novo, às vezes elas são ok, para ser totalmente sincero, certo? Eu sou o tipo de cara que gosta de ler o manual de instruções, sabe? Repetir sua leitura. E mesmo que eu não estivesse tão animado quando o disponibilizaram para a igreja toda em vez de apenas limitado, quero dizer, já faz muito tempo, mas estou tão animado porque eu gosto de... Eu faço isso também, sabe? Eu leio as políticas da BYU só porque há uma certa sensação de entender como as coisas são administradas. E Levítico sugere que Deus se importa com a forma como as coisas são gerenciadas. Ótimo. Muito bom. E eu também já ouvi você falar sobre a capacidade de Levítico de ensinar sobre expiação. Bem, claro, quero dizer, isso é porque expiação é essencialmente uma palavra levítica, certo? Então, usamos na igreja como uma palavra genérica para tudo sobre Jesus Cristo, a redenção e a ressurreição, genericamente. Não é assim que é usada nas Escrituras, jamais, basicamente. E nós realmente tivemos que receber algumas correções dos irmãos sobre isso um pouco para que não pensemos na expiação como essa poder ou algo, uma entidade amorfa que existe por si só. Não é isso que é. É algo que está ligado a Cristo, mas também é algo que Cristo faz, certo? Mas de qualquer forma, desculpe. Continue. É essa coisa que então quero dizer, não são problemas de tradução, mas apenas refletindo sobre isso em termos de... As pessoas já me ouviram falar antes, me ouviram dizer isso antes, essa ideia de que Levítico, a palavra expiação, surge mais vezes em Levítico do que no Novo Testamento. O livro de Mórmon, doutrina e convênios e o preço do inventário combinados. E isso diz alguma coisa? E de fato, mesmo no livro de Mórmon, onde vemos a palavra expiação sendo usada é em contextos de sacerdócio e de templo. Essencialmente, expiação é uma palavra sacrificial. Trata-se de uma palavra que aborda as maneiras pelas quais os preceitos do templo estabelecem a reconciliação entre os integrantes da comunidade e entre o divino e a coletividade. Lindo. E de fato, é por isso que eu uso, 90% das vezes, a palavra, eu digo, o sacrifício expiatório de Cristo, porque acho que não queremos perder esses dois elementos, Cristo e seu sacrifício como parte disso. Eles são integrais. E é claro, no que diz respeito ao livro de Mórmon, uma das razões para isso é o sangue. Levítico 17 nos informa que o sangue representa a vida para os antigos, tal qual a concepção, e ao derramar esse sangue, é ele que de certa forma possibilita essa reconciliação. E é o sangue de Jesus então que afeta a reconciliação final. O livro de Mórmon chama de o grande e último sacrifício.
Excelente. Então vamos falar. Talvez falemos sobre a lei. E então teremos um segmento diferente onde falaremos sobre sacrifício. O que acha? Isso soa muito bem. Tudo bem. Sim? Qual caminho tomaremos? Então, pensando nisso, acho que, de certa forma, uma das primeiras coisas que quero dizer ao falarmos sobre a lei de Moisés é que, às vezes, e isso é herdado do cristianismo mais amplo, 2000 anos de história cristã, apenas muitas coisas é que nós, às vezes, eu acho, somos injustos com a lei de Moisés. Sobre a lei de Moisés, às vezes falamos sobre ela como um cristianismo mais geral e, claro, até mesmo às vezes, santos dos últimos dias, como uma lei ruim de alguma forma dada a pessoas ruins. E eu acho que a primeira parte disso é reconhecer que dentro disso, a lei de Moisés é na verdade bem tardia. É mais comum no livro de Mórmon, é mais comum na parte final da Bíblia. Mas de modo geral, o termo preferido, de novo, então a lei de Moisés é algo como Torá, Moshe em hebraico, mas geralmente as escrituras preferem Torá Adonai, a lei de Jeová. E é essa noção de que quando pensamos na lei de Moisés, não é a lei de Moisés, é a lei e a aliança de Jeová, conforme dadas ao seu povo no Monte Sinai. Bom, então, neste ponto da leitura do Vem e Segue-me, nós acabamos de concluir o estudo do material de Êxodo. E pelos convênios que eles fazem em Êxodo. E toda vez que eles fazem esse convênio, a condição é: vocês farão tudo o que o Senhor lhes ordenou, seus estatutos e seus mandamentos? Tenho algumas formas de expressar isso, mas é claro, é Deus quem lhe disse para fazer isso. E essa é a parte do se do convênio, certo? É de Deus. E é fundamentalmente parte do relacionamento de convênio que ele está formando com eles. E se vamos trazer doutrina e convênios nas ideias para isso, é basicamente instruções de Deus sobre como agir para se tornar como Deus. Absolutamente. E de fato, voltando um pouco atrás em algumas dessas semanas anteriores, Êxodo 19, esta é a oração do convênio do Sinai. Deus diz: vejam, vocês viram os egípcios, eu os trouxe com mão poderosa, eu os trouxe aqui para mim em asas de águia, essas coisas lindas. E ele diz: e agora, se vocês fizerem o que eu digo, se obedecerem à minha voz, farei de vocês um tesouro especial e farei de vocês um reino de sacerdotes e uma nação santa. E naturalmente não consigo conceber uma expressão mais adequada para os propósitos da aliança divina em qualquer dispensação do que um reino de sacerdotes e uma nação santa. Que coisa incrível! E então, essa noção de que é isso que tudo na lei está tentando fazer. Está tentando, toda a lei é voltada para nos tornar santos, nos transformar em seu reino de sacerdotes. E claro, e nem sempre acerto, mas a verdade é que às vezes eu não acerto. É verdade. E nem sempre fazemos certo. Pensemos em outro ponto. Como as pessoas acham que a lei de Moisés era árdua, problemática e fácil de se focar nas ações. Não há momento em aula com alunos em que não falemos disso. O Antigo Testamento tem muitos exemplos de profetas insatisfeitos por seguirem os ritos da lei de Moisés sem a devida intenção, sendo repreendidos constantemente por isso. Mas sempre que digo, ok, eles estão fazendo isso, você consegue pensar em como nós fazemos isso? E meus alunos acham maneiras facilmente. A lei superior também é muito fácil de apenas cumprir os ritos sem ter o coração nisso. É realmente sobre isso que estamos falando. Mas isso não é inerente à lei de Moisés. É inerente à nossa natureza caída. Sim, é essa a ideia. Em ambos os casos, o propósito da lei e de todos é dizer: ok, é assim que quero que você faça. E é algo que farei com meus alunos. Nós vamos passar, vamos ler partes, especialmente o código do convênio lá em Êxodo. Leremos partes de Deuteronômio, olhando um pouco para frente, leremos partes do código de santidade e diremos: ok, que é parte do que estamos falando hoje. É sobre isso. Para que nosso público saiba, com esses grandes códigos de lei antigos, ok? Se você fizesse essas coisas, seria uma pessoa melhor? E a resposta é sim. Claro, sim, eu faria. Sabe, se você cuida dos pobres como a lei manda, se você cuida das pessoas, pensa nelas, tipo refugiados, estranhos, estrangeiros. A lei diz que você tem que fazer isso certo. Porque parte disso é algo que eu realmente aprecio. Senti muito fortemente do presidente Oaks. Às vezes, novamente, o presidente Oaks era um advogado muito famoso, certo? E um juiz e às vezes, em nosso discurso atual,
Tratamos a lei como se o propósito da lei fosse, sabe, essas coisas rigorosas e o que quer que seja, e te impedir de fazer coisas, te impedir de fazer coisas, te impedir de qualquer coisa. E, obviamente, puramente, eu acho em alto nível o que quer que seja. O propósito da lei é criar uma sociedade justa e equitativa. E como eu disse, Deus define mandamentos em doutrina e convênios como instruções de como agir perante mim para que isso se converta em sua salvação. Ele está nos dizendo que é assim que você age para ser como Cristo ou como Deus, certo? E eu acho isso tão importante, explicitamente, e esta é uma das coisas que amo em Levítico. Levítico tem esse foco na santidade. E falamos sobre santidade de diversas formas. Eu pergunto aos meus alunos, o que significa ser santo? E vamos falar sobre, várias coisas que significam ser puro, essas várias coisas, mas parte disso é que falamos sobre santidade. E por fim, claro, a palavra significa, são as palavras hebraicas, a raiz é kadash ou kadoshka, há várias maneiras de isso ser interpretado na nossa Bíblia e traduzido como vários tipos de santidade. Mas a ideia é muito clara, é separada, certo? Mas Levítico nos diz o que isso significa afinal. Sim, porque o refrão constante que você encontra lá, e isso é visto em diversos lugares, como nas leis de pureza alimentar, em Levítico capítulo 11, e em muitos outros locais onde Deus repetidamente enfatiza, ele afirma, ele declara, que vocês precisam ser santos. Porque eu sou santo, certo? Sede vós, pois, santos, porque eu sou santo. E é por isso que você observa as leis kosher. Porque você está tentando aprender a agir nas maneiras que Deus está agindo. E então, fundamentalmente, santidade, como definida em Levítico, é literalmente ser como Deus. Exato. Está se tornando divino. E é isso que eu acho que significa no tabernáculo e no templo. E a essa altura, já se passaram algumas semanas, mas tivemos algumas aulas sobre o tabernáculo e o que santidade significa. E foi exatamente aí que chegamos. É aprender a ser como Deus ou divino, santidade. Acho que são não sinônimos etimológicos, mas são sinônimos práticos na minha opinião. E só para você saber, em 2 semanas, enquanto cobrimos Deuteronômio, Rob Taggart e eu vamos abordar as leis de cuidado com os pobres. Isso é algo muito importante. E é importante se isso aparece em todos os outros lugares, mas Deuteronômio é um tipo especial de... alguma coisa especial para isso. Então acho que é bom para isso. Mas novamente, com isso, vale a pena lembrar, certo? Levítico às vezes volta isso, a nossa noção de por que a lei de Moisés não é uma lei ruim dada a pessoas ruins, certo? A lei de amar o próximo como a si mesmo. Então Levítico, e claro, olhando para frente, muito amor a Deus. Isso é apenas Deuteronômio, certo? Jesus não está inventando isso. Ele está literalmente citando as leis que ele já deu ao seu povo quando ele estava lá. E eu acho isso tão importante enquanto pensamos em como tentamos navegar as noções cristãs de lei superior e lei inferior e coisas assim. Esta não é uma distinção que muitas escrituras fazem o tempo todo. E eu acho mesmo que isso é útil para lembrarmos que em todos os casos é apenas a lei de Deus. Quero ler alguns versículos. Sim, vamos falar. E então, se você desejar ir a outro lugar por um instante, podemos. Mas eu apenas quero ler enquanto discutimos um pouco sobre esse equívoco. Isto é de Alma, capítulo 25, e refere-se aos filhos de Amon ou aos antinefileitas, como preferir chamar. E no versículo 15 de Alma 25 diz que eles mantiveram a lei de Moisés e nos diz que era conveniente que eles soubessem que ela não está cumprida, e eles estão aguardando Cristo e crendo, considerando as leis de Cristo e assim por diante. Mas o versículo 16 é no que eu quero focar. Eles não achavam que a salvação viesse pela lei de Moisés, nem pela lei superior. A salvação nunca vem pela lei. A lei sempre nos condenará, e o livro de Mórmon nos ensina isso. Mas a lei de Moisés serviu para fortalecer a fé deles em Cristo, e assim eles mantiveram a esperança pela fé para a salvação eterna. Isso é fantástico. Ensina-nos que, quando feita corretamente, nem todos seguem a lei de Moisés corretamente, assim como nem todos vivem. Bem, nenhum membro da igreja vive o que deveríamos fazer de forma correta ou perfeita, mas muitas pessoas também não o fazem corretamente. Mas quando feito corretamente, a lei de Moisés realmente fortalecia a fé em Cristo e dava esperança de salvação e vida eterna. E uma coisa intrigante sobre isso que vale a pena lembrar enquanto lemos o livro de Mórmon é... Eles é este grande livro, o Testamento de Jesus Cristo. E ele nos diz repetidamente que eles vivem a lei de Moisés. E que eles... E não foi apenas, eles não fizeram o certo, sabe? E uma coisa intrigante sobre a história dos fiéis de Antioquia, ou o povo de Amon, ou como você quiser enquadrar, é que são pessoas que são explicitamente convertidas a Jesus. Estas são pessoas, a mensagem que Amon e seus irmãos ensinam
é a mensagem de salvação de Jesus Cristo. E depois de serem convertidos a Jesus, eles começam a viver a lei de Moisés. Este é o caminho do convênio de Deus para o seu povo. O que nos lembra que para os antigos israelitas, a lei está fazendo mais do que apenas apontar para o ministério mortal de Jesus Cristo, ou mesmo do que apenas apontar para o sacrifício e a ressurreição. Que este é um sistema projetado para ajudá-los a ser quem Deus quer que eles sejam. E se você se sentar com Abinadi também, onde eles dizem, a salvação vem pela lei de Moisés? E eles dizem, bem, sim. Os sacerdotes ímpios, sim. E Abinadi diz, bem, eu sei que se você guardar os mandamentos, você será salvo. Mas, e na verdade eu vou te dizer, eu digo, então a salvação vem por ser batizado? E eles dizem, não, é claro que não. Mais do que a salvação veio pela lei de Moisés. A salvação vem através de Deus, vem através de Jesus Cristo e sua salvação. E seu sacrifício expiatório. Por seu sacrifício expiatório e seu sangue, e então, aqui todos nós, enquanto pensamos em nossas próprias ordenanças, pensamos em nossas próprias experiências, pensamos em nossas próprias experiências rituais, pensamos em nossas próprias tentativas de guardar os mandamentos, nosso próprio trabalho para a piedade, reconhecendo que, assim como os antigos israelitas, temos um sistema, e este sistema tem coisas que devemos fazer de certas maneiras, certo? Nós fazemos orações de certas maneiras. Nós dizemos, sabe, nós nos ajoelhamos, nós fazemos coisas e há uma beleza e há uma cadência nisso, certo? Mencionei isso antes em outras coisas, em outros locais, sabe, falando sobre ir ao templo. Eu não vou principalmente ao templo para sentir o Espírito. Eu vou ao templo para me envolver no trabalho de Deus e sentir o tempo ritual e o espaço ritual. Eu sinto o Espírito secundariamente e é importante para mim também, mas essa não é minha função principal. E de algumas maneiras é o mesmo para os sacramentos. E de algumas maneiras é o mesmo para os antigos israelitas. Sim, há espírito e poder e às vezes eles conseguem, mas às vezes me lembro de anos atrás, sendo um sacerdote. E me ajoelhando toda semana e dizendo, ok, como faço para garantir que ainda haja espírito e poder nisso? Algo que faço toda semana. E claro, nossos sacerdotes são ótimos em fazer isso. Eles apenas pensam sobre isso. Mas isso é uma coisa verdadeira para cada um de nós enquanto passamos pelo sacramento. Literalmente pegamos as orações toda semana, da mesma forma. Mas claramente, porque fazemos isso dessa maneira, Deus tem uma razão por trás disso. Há algo que estamos aprendendo ao experimentá-lo repetidamente. Muito bem dito. É uma boa introdução ao livro de Levítico, e depois teremos segmentos que vão abordar diferentes aspectos que ajudarão a entender melhor isso. Então, obrigado. A lei de Moisés é a lei de Deus, é o convênio de Deus. E fazemos um desserviço a nós mesmos se não reconhecermos como Deus está ajudando o seu povo em todas as dispensações. Ok, isso foi muito positivo. Estamos animados para que você tenha esse entendimento. E agora quero falar sobre o que é frequentemente conhecido como a Lei do Redentor. Você pode encontrar isso em vários lugares. Está em Levítico 25. Está em Deuteronômio 25. Bem, em Deuteronômio 25 está ligado à lei do levirato de casamento, e já falamos um pouco sobre isso antes, mas vou explicar um pouco aqui conforme avançamos, apenas tocando no assunto. E você encontrará isso no livro de Ruth e em vários outros lugares. Este é um realmente que Cristo usa quando ele anuncia a si mesmo como o Messias na sinagoga. Ele se diz o Messias na sinagoga, e é isso que sempre lembramos ao falarmos do Redentor de Israel e da redenção. Então, qual é a lei do Redentor? A lei do Redentor é esta. No mundo antigo, se você não podia pagar sua dívida, não podia pedir falência. Essa dívida tinha que ser paga de alguma forma. Não havia como dizer, desculpe, não posso pagar. Você se endivida porque na hora de plantar você precisa de mais sementes. Então você se endivida com a ideia de que terá uma boa colheita e conseguirá pagar essa dívida na colheita. Bem, a primeira coisa que acontecerá é que seu credor poderá pegar sua terra. Se o valor da terra não for suficiente para cobrir sua dívida, o credor pode pegar sua terra. Se o valor da terra não for suficiente para cobrir sua dívida, ele pode levar seus filhos. Se não for o bastante para sua dívida, ele pode levar seu cônjuge. E se não for o suficiente, ele leva você. Então, digamos que você, sua terra, sua família entraram em escravidão.
Não há nada que você possa fazer para sair dessa escravidão. Você está agora em escravidão. Você não pode ganhar dinheiro para se pagar e assim por diante. Agora essa pessoa é dona de você ou de sua terra para sempre. Talvez você consiga se libertar, mas não pode ter sua terra de volta. Ele possui essa terra. No Velho Testamento, há a ideia de possuir terra. E pense no simbolismo disso, um lugar para sua família. Para toda a eternidade, por assim dizer. Mas ter terra é importante e você não quer a posse dela da sua família. Então houve uma provisão feita na lei de Moisés. E é que se você tem um parente próximo, que está disposto a resgatá-lo e é capaz de resgatá-lo, eles não podem ser recusados. Essa é, na verdade, parte da razão pela qual os filhos primogênitos recebem uma herança dobrada, para que possam ter os recursos, a capacidade de resgatar seus membros da família quando eles precisam ser resgatados. Então vamos criar um cenário aqui que pode ajudá-lo a entender isso. Uma amiga e apoiadora maravilhosa deste podcast, minha família conhece e ama Jennifer Beardall. Vamos supor que Jennifer tinha me adquirido como seu servo, porque eu não paguei minha dívida a ela. E é improvável que Jennifer gostasse de me ter como seu servo, mas digamos que ela gostasse, que eu fosse útil de alguma forma. De novo, parece improvável, mas digamos que eu fosse útil de alguma forma e ela quisesse me manter como seu servo. Mas então vamos supor que meu irmão, ou meu tio, ou meu primo, ou algum outro parente venha até ela. E eles dizem, queremos comprar de volta Carrie e sua terra. De novo, improvável, mas de qualquer forma, essa é, na verdade, a obrigação. É a obrigação do parente mais próximo. Se eles tiverem a capacidade de resgatar seus familiares, essa é a obrigação deles. É isso. Por isso, novamente, o filho primogênito recebe tanto. Eles agora são obrigados a usar os recursos para comprar seus familiares de volta. Então, digamos que eu tenho um irmão, meu irmão mais velho, um alô para Wes. Espero que você fizesse isso, Wes. De qualquer forma, meu irmão mais velho vem até Jennifer e diz, eu quero comprar de volta a liberdade de Carrie. Não importa se Jennifer quer fazer isso ou não. Ela não pode recusar a me vender de volta. Ela tem obrigação de me vender de volta para ele. E então, ele me redime e eu sou libertado para recomeçar. E eu recebo minha terra para ter a capacidade de recomeçar com os meus. Não há nada que alguém possa fazer para impedir isso se o parente estiver disposto e for capaz. Então você pode ver um simbolismo poderoso aí. Claro. Nosso Salvador está tanto disposto quanto ele é capaz. Seu grande sacrifício expiatório tornou isso possível. E seu amor por nós e sua determinação em fazer a vontade de seu Pai, por causa de seu amor por nosso Pai, o tornam disposto. Ele está disposto e é capaz de nos resgatar, redimindo Israel repetidamente e de novo. Isso se manifestará em inúmeras histórias. Como mencionei, está ligado em Deuteronômio 25. Você aprenderá mais sobre seus vínculos com a lei do arrendamento de casamento que já discutimos anteriormente. Mas aqui a ideia é que, quando um irmão morre, um tio morre ou um parente, ou um filho morre e ele é casado, então é a obrigação do pai, se ele estiver vivo, ou do irmão mais velho, cuidar de sua família toda. Da esposa, sua viúva, e se ela tiver filhos, os filhos dela. E então, se ela não tiver filhos, então garantir que ele a ajudará a ter os filhos que precisa. Engravidá-la para que esse filho seja filho de seu irmão e receba a herança de seu irmão por direito. E então ele é responsável por resgatá-la, por assim dizer. Isso se torna uma espécie de redenção e sua terra. E se ela ou seus filhos ou sua terra forem vendidos para a escravidão, então ele é responsável por resgatá-los. Essa é a lei da redenção que veremos em ação na história de Ruth. E a veremos referenciada de muitas maneiras em Oséias e outros lugares. Isso vai aparecer de novo e de novo. Então preste atenção em como isso acontece e o que isso lhe ensina sobre Cristo como seu Redentor, como seu parente, e então Ruth. Veremos isso, mas ela só tem isso disponível para ela porque ela fez um convênio para que Jeová esteja neste relacionamento familiar com ela.
E você pode ser redimido. Você se tornou um filho de Cristo de uma nova maneira através da aliança. Um filho de Deus de uma nova maneira através da aliança. Falamos sobre isso em nossos episódios sobre aliança, e você deveria voltar e ouvir isso se perdeu. Mas esperamos que possamos apreciar esse simbolismo e o fato de que Deus constrói isso para que tenha um valor prático. É um elemento de amor e misericórdia para dar às pessoas uma maneira de recomeçar e construir seus laços familiares na sociedade de Israel. Ao mesmo tempo, isso nos ensina sobre Jeová ou Jesus Cristo e nosso Pai e nosso relacionamento com eles. Ajuda-nos a entender melhor seu sacrifício expiatório. É uma lei verdadeiramente bela e fantástica. Assim, falando sobre o sacrifício expiatório de Cristo, agora vamos mergulhar neste segmento com o Dr. Avram Shannon, que falará sobre sacrifício e também nos falará a importância da expiação e sangue e como tudo isso funciona junto na lei de Moisés de uma forma que é crucial para você entender. Então, vamos pular para isso. E obrigado por estar conosco. Amamos nosso público. Obrigado por estarem conosco. Por favor, compartilhem algo que aprenderam de alguma forma com todos os outros. Somos gratos por nossa família de podcasts. Bem-vindo a mais um segmento. Ficamos muito felizes em ter de volta conosco meu amigo e colega que já esteve conosco neste episódio. Este é o Dr. Avram Shannon. Obrigado por estar conosco. Obrigado de novo. Eu amo falar tudo sobre Levítico com você. E então, quando a maioria das pessoas pensa na lei de Moisés, uma das primeiras coisas que vem à mente é sacrifício. E isso não é sem razão. Devemos ser claros. Sacrifício precede esta era. Até o início dos tempos, sabemos que o sacrifício foi ensinado a Adão. Portanto, o sacrifício não é exclusivo da lei de Moisés. Mas não sabemos muito sobre os sacrifícios de Adão ou Noé. O que sabemos é que eles estão fazendo isso. Abraão está construindo altares e fazendo sacrifícios. Os detalhes começam a aparecer por causa do livro de Levítico, e certamente também ele faz parte da lei de Moisés. Porém, uma parte importante que ainda nos impacta hoje porque você e eu sacrificamos um pacto. Sim. E então, entender o sacrifício é uma parte-chave para entender nosso sistema de crenças como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Mas também para entender o que, vejamos, as pessoas estão fazendo no Velho Testamento e no livro de Mórmon. Leí construiu altares, fez sacrifícios, e ele o fez sob a lei de Moisés. Você pode nos ajudar a entender um pouco sobre o sacrifício? E eu só vou começar dizendo a todos que, quando Avram entrou para o corpo docente e começou a fazer as coisas, comecei a usar os materiais de Avram com a permissão dele para dar aos meus alunos para entender o sacrifício porque eu amo a maneira como você explica. Então, sem pressão. Obrigado mesmo. Eu acho, quero dizer, parte disso é meio que, quando pensamos sobre sacrifício, acho que a primeira coisa a considerar é reconhecer, como você já mencionou. Mas isso não é apenas até, e na verdade, mesmo depois disso, em termos do Novo Testamento, até Jesus. O sacrifício de animais é a principal forma pela qual os antigos israelitas interagiam com Jeová. Exatamente, e simplesmente não existe outra alternativa. E uma parte disso é o fato de que este é um daqueles lugares onde uma das coisas que vemos ao ler a Bíblia, é claro, é que há lugares onde os autores bíblicos estão claramente dizendo é assim que somos diferentes de todos os outros. Isso é o que nos torna únicos como israelitas e como servos de Jeová. E há muitos lugares onde você olha para isso como um estudioso do mundo antigo e diz, isso é exatamente o que todo mundo está fazendo. Certo, e eu estava prestes a dizer, o sacrifício de animais é a principal forma pela qual todas as culturas antigas interagiam com sua divindade. Sim, é universal, basicamente, no Mediterrâneo antigo. Todo mundo está oferecendo sacrifício de animais. Os animais que eles oferecem diferem, os tempos como eles fazem isso. Quero dizer, vejamos, há um campo enorme disso, mas esta é claramente uma categoria antiga de pensamento. E como você aponta, é claramente uma categoria de pensamento que remonta à Escritura, aos nossos primeiros pais. E eu acho. Por que isso é tão importante para nós entendermos? É porque isso é meio que a principal forma pela qual eles interagem com isso. Os sacrifícios como descritos em Levítico são relativamente complexos, na verdade. O antigo sistema religioso de Israel tinha um sistema religioso complexo. Às vezes,
E isso é importante porque geralmente quando lemos, porque falamos um pouco no segmento anterior, quando apontamos para o que Jesus está fazendo, sabe? Estamos procurando pelo buraco em forma de Jesus. E então pensamos nos sacrifícios apenas em termos do que eles podem nos dizer sobre o grande e último sacrifício. E então passamos muito tempo falando sobre, digamos, o sacrifício da Páscoa está lá. Nós acabamos de ter a Páscoa aqui. Nós gravamos isso há um pouco atrás aqui. Essa noção de, o cordeiro perfeito de 1 ano, sem mácula, cordeiro macho. Nós podemos levar isso direto para Jesus. Mas é mais difícil ver como uma cabra fêmea, ou um casal de pássaros, ou um punhado de flores nos apontam para Jesus. E é claro, parte do que estou sugerindo ao lermos o sistema sacramental é que eles nos apontam para Jesus. Mas eles nem sempre nos apontam para Jesus da maneira que pensamos que vão. Eles não apontam sempre para os israelitas novamente porque esta é a lei de Moisés. A lei sacrificial é um sistema religioso completo, o que significa que está fazendo mais de uma coisa. Não é tão e simplesmente pecamos, sacrificamos e então os pecados acabaram. Não é apenas Jesus morreu ou estes estão morrendo. Está fazendo uma vasta gama de coisas. E então, parte do que eu gostaria de fazer é apenas nos guiar pelos vários tipos de sacrifício e falar sobre o que eles estão fazendo, como eles funcionam e meio que isso. E isso é realmente sobre os primeiros 7 capítulos de Levítico, é onde você entra nisso. Então começa com um sacrifício descrito na King James. É chamado de oferta queimada. Essa é a oferta queimada inteira. Em hebraico é ola. E parte disso, uma coisa sobre ler o livro de Levítico que é difícil para nós, aliás, é que Levítico é, na verdade, um livro incrivelmente técnico. Ele foi escrito por técnicos, e do que eles são técnicos é da lei de Moisés. Os antigos sacerdotes eram técnicos da lei de Moisés, como os detalhes e os parafusos de como fazer isso. Bem, é um pouco como para aqueles que foram trabalhadores de ordenanças, aquele tempo de instrução que você recebe, onde... quando você está no templo como um patrono, você está lá. Você experimenta. E é claro, o objetivo dos trabalhadores do templo é tornar sua experiência o mais perfeita possível. Que você nem deveria notar que eles estão lá em alguns aspectos. Quando você é um trabalhador do templo, seu trabalho é aprender como fazer isso e aprender essas coisas muito específicas. É complexo. Este coordenador de turno estará aqui, e esta pessoa estará aqui, e você irá aqui em 15 minutos. Mas então aqui estão estas. E esta pessoa lidera, esta pessoa segue, e assim por diante. Certo? Todos os tipos de detalhes técnicos que normalmente não estamos pensando, mas aqueles que o executam têm que pensar. É bem isso. E na verdade, vou apenas dizer que o livro de Levítico é brilhante. Em nenhum outro lugar no mundo antigo encontramos esse nível de detalhe. Então, no Egito Antigo, sabemos que há todos os tipos de sacrifícios. Não sabemos quase nada sobre a maioria deles. Temos muitas referências oblíquas a eles. Não temos ideia do porquê, quando, como, nada nesse sentido. Sabemos algo sobre eles. Sim, Levítico é muito importante e é bom sobre isso porque parte do objetivo de Levítico parece ser um pouco, de novo, uma das grandes questões na erudição bíblica é: quem é o público para isso? Porque um dos problemas com isso é se eu tivesse a intenção e te desse, Carrie, um altar, uma ovelha, uma faca e Levítico e dissesse para oferecer uma oferta queimada completa, você não conseguiria. Isso é fato. Levítico não fornece informação suficiente para realmente oferecer o sacrifício. Também é fato. E quero dizer, você me diz isso, Carrie. Então eu criei uma ovelha, a matei e a preparei para nós comermos. Tudo bem? Então eu sei como fazer isso. Eu sei muito sobre Levítico. E você está absolutamente certo. Eu não conseguiria fazer isso. Então, mesmo com o detalhe que tem, eu não sei exatamente como fazer isso. E então, a questão é, quem é o público-alvo disso? Não são os sacerdotes, pois aprenderão isso nas reuniões do templo, certo? Parte desse processo é, muito provavelmente, treinamento no local de trabalho. Então, parece aqui para nós que é para os israelitas trazerem o templo para as suas casas. Bom, ser capaz de olhar para isso e dizer, é isso que isso representa na minha vida agora, para trabalhar através disso. Então, eles têm partes específicas e podem refletir, ler e conversar sobre isso, como vemos em Deuteronômio. Esses temas são frequentes na conversa. Então, a oferta queimada inteira é única entre todos os sacrifícios. Há essa oferta ola nisso. É por isso que é chamada de oferta queimada inteira, porque é de fato uma oferta queimada inteira. A maioria dos outros sacrifícios de animais, você queima partes dele. Você queima
órgãos, coisas assim, coisas. Para tal oferta queimada inteira, você coloca tudo no fogo. E na verdade temos textos de mais tarde de autores gregos e outros autores que disseram: por que vocês estão desperdiçando tanta comida? Isso é como. E novamente, parte da parte intrigante, quero dizer, literalmente, isso é como pegar uma pilha de notas de $500 incendiar e dizer: isso é seu, Deus. Sim, bem, é exatamente isso. E de fato, em outros sistemas de sacrifício, você comia as ofertas. E na maioria dos diferentes tipos de oferendas que os israelitas faziam, os sacerdotes e o ofertante comiam parte da oferenda. Mas a oferta queimada inteira você não come. E o que é intrigante, porque isso é, de certa forma, esta é a oferenda que é distintiva do sistema israelita, que, a propósito, você encontra no livro de Mórmon e em outros lugares na Bíblia, torna-se uma frase feita: sacrifícios e ofertas queimadas. Sacrifícios e ofertas queimadas. Então parece que há todo esse sistema sacrificial. E então as ofertas queimadas são quase outra categoria acima do sistema mais amplo. E este é um de nossos sacrifícios. Este é um sacrifício, quando o sacrifício diário no templo, o sacrifício da tarde e da manhã, será uma oferta queimada completa. Então, para ser claro para o nosso público, há uma oferenda específica que você tem que fazer todas as manhãs e todas as noites no templo. É mencionado talvez mais do que qualquer outra coisa. É chamado de Tamid, que significa que ele era o eterno, a oferta perpétua. E então você abre o serviço. É assim que você fecha o serviço todos os dias. E é uma dessas ofertas queimadas inteiras. Agora, com isso, quero apontar algo aqui em termos de pensar sobre o templo antigo. E na verdade, e isso é verdade para muitas coisas na nossa religião, no evangelho, até mesmo na igreja, é que você tem tanto as noções espirituais, você tem também noções pragmáticas. E você olha isso e pensa sobre o fato sobre ofertas de machos e ofertas de machos sem defeito, e filho, certo? E esses cordeiros, e esses animais de 1 ano. E novamente, como eu disse antes, podemos ver que isso aponta para Jesus. Mas há outra razão pela qual você oferece ofertas de machos, e qual é a preferência de ofertas de machos, que é em uma sociedade agrícola, você precisa de poucos animais machos. E então, Deus não está implorando. Ele está, na verdade, pegando-os e pedindo apenas por animais excedentes. expiação. É muito semelhante à razão pela qual, na maioria das temporadas de caça, você só pega o macho. Muito bom. E então, novamente, e parte disso é bastante detalhado, você corta o animal, você drena o sangue dele, e então seus amigos farão isso. Você o asperge. Uma das coisas que, novamente, que sempre vale a pena destacar, mesmo como cristãos, porque esta é uma coisa que nos aponta para Jesus, é a lei. A lei sacrificial se preocupa muito com a distribuição do sangue. Onde você coloca e o que faz? No chifre, no sacerdote, no ofertante. O que você derrama no chão, o que você derrama, como você asperge aqui, você derrama um pouco aqui, certo? Há toda uma série de como você manipula o sangue. Mas então a oferta queimada inteira é uma dessas oferendas que é, como podemos dizer, novamente poderíamos dizer expiatória. O que queremos dizer é que denota reconciliação. Ou, para usar nossa palavra preferida para isso, faz expiação. Isso te coloca de volta em conformidade com Deus. A expiação é tecnicamente uma forma de reconciliação, pois significam estar novamente com, estar em harmonia. Sim, é apenas essa noção de você está mais uma vez, vocês estão juntos, algo aconteceu e vamos consertar isso. O que, novamente, é o trabalho constante do sistema sacrificial de tantas maneiras diferentes. A outra coisa, claro, que eu mencionei que a oferta queimada faz, a oferta queimada inteira faz, é que é o sacrifício supremo. Você não ganha nada com isso. Tudo é para Deus. É total consagração. E a intriga, e é engraçado, porque a própria Bíblia a enquadra. Há uma frase muito engraçada em Levítico, em Caim, então 1:9, veremos muitos lugares. Bem, este é o 19, você a lava, você a queima no altar para ser um sacrifício queimado, uma oferta feita por fogo de aroma agradável ao Senhor. É familiar. O outro é toda essa ideia de aroma suave. Bem, a maneira como Levítico entende é que uma vez que você fez isso, a fumaça cheira bem para Deus. E isso, de certa forma, é o sinal do ato de reconciliação plena com Deus. E você vê isso já em Gênesis capítulo 9, com o sacrifício de Noé. A ideia de que isso transforma a carne em algo novo, algo muito diferente que então marca essa relação que é renovada entre Deus e a humanidade.
Concordo. Então passamos para o próximo tipo de sacrifício, um dos mais estranhos para nós. A oferta de vegetais ou grãos, chamada mincha em hebraico. A versão King James tem o infeliz nome de oferta de carne. Sim, o que é irônico, porque a carne em 6 e 11 só queria dizer alimento. É engraçado para nós no inglês moderno, pois é o único sacrifício sem carne. Estranho. E esta era, bem, a mincha, esta oferta de grãos, é que ela acompanhava outros sacrifícios. Frequentemente acompanhava. A ola teria uma mincha com ela. Algumas das outras, teriam uma oferta de grãos com ela. E muitas vezes você não fazia um bolo com ela. Você poderia bem, às vezes até eles apenas pegavam o meio dos outros animais sacrificados. E parece que eles apenas pegaram um punhado de farinha, jogaram no fogo junto com tudo o mais. Só para fazer pão. Sim, claro. Bem, isso também, novamente, este é um que é oferecido com bastante frequência. Porque, novamente, há toda uma noção de vegetais que o grão que você tem periodicamente que acompanha as outras ofertas. E também tem esse sentido expiatório, essa noção de reconciliação, expiação, essa ideia de que fazemos isso para que estejamos em paz com Deus. Ótimo. Então o capítulo 2 é principalmente sobre isso. E você verá, ao ler a parte dele... Tenho muito respeito pelos tradutores da King James, porque muito do que você lê em Levítico, e isso é para você em casa, é pegar um termo técnico, devido a um termo técnico, é um termo técnico, o mais santo. Como, bem, como realmente, é assim que eles que vão fazer isso. Eles, veja bem, usarão essa linguagem e eles usarão essas maneiras de enquadrá-la com isso. Em seguida, depois disso, em 3 e em 4, a King James os chama de ofertas de paz. Tipo, oferta de bem-estar é um melhor senso do que isso é. O hebraico seria shalomim, de onde vem ofertas de paz, porque paz, shalom, é dessa mesma raiz. Mas a ideia é, mais uma vez, essa noção de agora isso é intrigante, pois estes são os sacrifícios que parecem ser mais destinados a estarem. Onde o sacrificador fica com a maior parte do animal. Novamente, para a tua oferta queimada inteira, o sacrificador não obtém nada do animal e o sacerdote fica com a pele. Para a oferta de grãos, o sacerdote obterá um pouco do grão torrado, mas muitas vezes é apenas farinha que vai para o fogo, o que for. Mas desta, o indivíduo obtém a maior parte dela. E então, se você vai, e isso é, se você quer ter carne, como se você realmente quiser comer carne como carne do animal para isso, este é o sacrifício que você fará com isso. Essa parece ser uma intenção principal. Intenção. Há uma alimentação festiva onde se come com Deus. Parte de sua casa dessa forma. Certo. E na verdade, e isso é em antropologia, há uma noção de comensalidade, que é a relação que acontece quando você come junto. Isso é, nós vemos isso. Quer dizer, é por isso que, quando você sai em encontros, por que você vai bem, você tem que jantar com alguém, você sabe. Como ir a um restaurante é uma coisa comum de encontro, porque você realmente cria um relacionamento quando você come junto. Almoços de negócios são semelhantes. É a mesma coisa. E então, deste modo, veja os shalomim e depois o sacramento. Absolutamente, comemos uns com os outros. Comemos como comunidade. Comemos com Deus que está lá com isso. E então nós fazemos parte dessa mesma comunidade de festas sacrificiais. Perfeito. Vou apenas lembrar meu público. Falamos sobre isso no episódio do templo, sobre o pão da proposição. Falamos sobre comunal e ser parte da casa de Deus e assim por diante. Então, se você não ouviu isso, volte e ouça isso. E a outra coisa sobre isso é que neste ponto é que há alguns lugares na lei de Moisés, que foi vivida por muitas pessoas por muito tempo. Às vezes obtemos leis diferentes em momentos diferentes. Parece. E às vezes penso que ler como nossa Bíblia, como se alguns pegassem um punhado de instruções de totalidade da igreja e colocaram partes diferentes em lugares diferentes. Às vezes obtém-se um pouco do mesmo. Mas uma das coisas que diz que é intrigante é que em Levítico diz que você não pode comer carne a menos que tenha sido sacrificada. E o que isso diz aos antigos israelitas é que toda matança é sagrada. Toda vida é sagrada. Muito bom. E essa noção de que isso é parte do sacrifício nos ensina uma das grandes coisas que eu acho que a lei do sacrifício em geral ensina é quem morreu para que você possa viver. Ótimo. E o derramamento de sangue é uma coisa sagrada. Quer dizer, eu acho que às vezes subestimamos o papel que o sangue desempenha nisso. Desempenha, e não vamos entrar nisso agora, mas mesmo em
termos: humanidade e sangue. E tudo se origina das mesmas palavras de raiz, certo? Isso está interligado em nossa mortalidade e em nossa capacidade de superar a mortalidade. Sim. E veja que esta é essa noção de... Novamente, eu amo o que? Digo, veja, voltando novamente, de volta ao Gênesis, capítulo 9, que tem fortes conotações levíticas, o sacrifício de Noé, e essa noção de Deus diz: olhem, podem comer carne agora, mas eu vou pedir a vocês... Há pouco, uma querida filha minha me perguntou, ontem na igreja, ou 2 dias atrás, esta semana na igreja, ela estava me perguntando, ela disse, então por que nós abençoamos a comida? Eu digo, bem, o que estamos fazendo aqui? E sabe, nós fazemos isso para nos fortalecer, nos nutrir. E claro, nenhum de nós acredita que de alguma forma se torna mais nutritivo quando você ora sobre isso, certo? Principalmente o donut, certo? Sabe, as calorias e o fogo, tudo isso já vem pré-definido. Mas abençoamos a comida para reconhecer que ela vem de Deus. Sim. Para reconhecer que Deus nos deu isso, claro, o homem separado com isso, que você falou antes, mas está aqui no sistema sacrificial também, esses animais estão morrendo para que possamos viver, sim. E a questão sobre o Shalameim é que basicamente qualquer tipo de animal é aceitável para Shalameim, certo? Existem animais específicos permitidos para algumas coisas, você obtém cordeiros para oferta de expiação, algumas aves para isso, ou o chamado Shalameim. Qualquer animal sexualmente aceitável pode ser uma oferta de paz. Então os outros dois, perceba que isso é o que é chamado de caso por causa da oferta pelo pecado. O Shatat, outro termo. Provavelmente melhor do que isso é a oferta de purificação, porque o propósito do Shatat, a oferta pelo pecado, a oferta de purificação é que é realmente para pecado inadvertido. É para coisas que você fez incorretamente. É para lugares onde você pecou, você não estava ciente disso, é certo. Há todo um sistema sobre pensar sobre isso, mas precisamos nos arrepender disso. E o que é intrigante sobre isso é que não purifica o pecador, de acordo com Levítico. É realmente projetado para purificar o altar do templo, certo? Bem, porque a forma como parece é que há toda essa impureza, e você falou sobre pureza ritual antes. Veja, mas há toda essa impureza que então diz que meio que se acumula. E, novamente, há outros pensamentos sobre isso, pelo menos. E então você tem o sacrifício que é projetado para mitigar isso, para criar esse tipo de, veja, reconciliação. E, novamente, para uma noção do livro de Mórmon, isso parece ser o que o rei Benjamim, ou o anjo em Mosias 3, ele diz, para todos aqueles que pecaram inadvertidamente. Benjamim está falando lá sobre a oferta de purificação, explicitamente. E todos que o ouviram entenderiam nos termos de Levítico. Isso não é apenas algo aleatório. Quando ele diz pecado inadvertido, você faz sacrifício para isso. Isso se refere a uma oferta específica sob a lei. Bem, que aliás todas essas coisas, o único sacrifício de Cristo cobriu. Exatamente. Essa é a beleza. Veja, novamente linguagem de Hebreus uma vez por todas. Bem, livro de Mórmon, grande e último sacrifício. E então, vejamos aqui, o último pecado que a oferta de reparação é chamada de, bem, um xamã hebraico. Uma oferta de transgressão. Bem, essa é uma oferta de transgressão. Quero dizer, agora esta é, veja, uma em que, quando você se sente culpado, esta é uma, pensamos na oferta de arrependimento. É isso que esta é. Ela é, então, um cordeiro ou uma cabra, um jovem, um par de pássaros. E então, um par de pássaros, sabe? É um que Deus pretende que eles façam muito, porque os pássaros são muito mais baratos do que dar um cordeiro inteiro bem para isso. Mas parte disso e a coisa sobre a oferta de reparação, a oferta de transgressão é que requer confissão do seu pecado. Você tem que ir e dizer, é aqui que eu falhei, é isso que eu fiz de errado. E isso é um lembrete para nós com este sistema sexual que nós... Não é essa espécie de mágica automática. Não é, você mata esses animais e essas coisas acontecem. É que essas são ordenanças, que como nossas ordenanças simbolizam nosso relacionamento com Deus, eles simbolizam o que está acontecendo. Confissão de pecados sempre foi exigida de Deus. E acho que este é o seu ponto, Jesus Cristo cobre todos esses. Não é por acaso. Que os oficiantes à mesa. Para o sacramento, a ceia do Senhor são sacerdotes aarônicos. Isso é intencional. Porque este é um novo e eterno convênio.
E parte do que gosto de fazer quando penso nos sacramentos e no sacrifício grande e último de Jesus Cristo. E eu penso nesses sacrifícios em Levítico e digo, ok, se o sacrifício de Jesus faz todas essas coisas, talvez hoje o que eu preciso é um pouco mais de chatar, um pouco mais de uma transgressão, um pouco mais de uma reparação, um pouco mais de uma purificação. Talvez hoje o que preciso, talvez hoje seja uma oferta de bem-estar, talvez hoje estou grato que Deus me dá meu pão diário. Certo. Ou me fazendo inteiro, curando-me. Me curando, que talvez hoje, mas pode não haver algum pecado específico que eu precise, sabe? Às vezes, sabe, você pensa sobre isso, sabe? É uma semana inteira. E muitos de nós estamos tentando fazer coisas boas. E a maioria de nós, suspeito, não está cometendo pecados graves, diariamente. Mesmo quando sabemos, ok, eu fiz coisas erradas esta semana. Algumas semanas você diz, ok, para eu avançar para onde estou pronto para consertar, preciso de paz. Eu só preciso de um pouco de cura aqui. Alguma cura, e muitas vezes será a cura do meu relacionamento com Deus. E a razão pela qual acho isso importante é porque, se aceitarmos, e eu acho que deveríamos, que o sacramento representa de muitas formas uma espécie de culminação desse sistema sacrificial no cristianismo, enfim, e Jesus, sabe, este é o novo pacto em meu sangue, etc., lá no Novo Testamento. Paulo, sim, o grande e último sacrifício. Nesse caso, então, os sacrifícios da lei de Moisés, atribuídos a Levítico, estão fazendo mais de uma coisa. E isso me sugere que o sacramento também está realizando mais de uma função. E para mim, isso aprofunda minha apreciação quando estou lá no domingo pensando no sacrifício, refletindo sobre as várias maneiras pelas quais isso, no meu sistema religioso, está me aproximando e me reconciliando com Deus e me levando a um estado de paz comigo mesmo e com as outras pessoas ao meu redor. É lindo. Lindo. Talvez possamos fazer mais algumas pequenas conexões com os sacramentos, se tudo bem. Porque realmente, como você já disse, a coisa regular para os israelitas, eles estão regularmente fazendo todos os tipos de sacrifícios. Nossa coisa regular é, bem, o templo em alguns aspectos. Mas também o sacramento. Sim, e no sacramento, nós renovamos todos os nossos convênios, que é, como você disse, este é o fazer convênios, o reparar, sistema de manutenção para os israelitas, junto com muitas outras coisas, mas de muitas maneiras foca nisso. Isso você entra nele por convênio. Você, quando o quebrou por meio de sacrifício, você entra em convênio. Você não entra em convênio por convênio. Você entra no convênio do sacramento por meio de sacrifício. Quando você quebrou o convênio, você o repara por meio de sacrifício e assim por diante. E é isso que estamos fazendo na mesa do sacramento também. A outra coisa que você disse antes falando sobre a oferta por transgressão, ou essa mudança, ou a confissão do seu pecado. Porque isso é sobre confessar seus pecados. Seja então ou agora, é sobre uma mudança de coração. Você está dizendo eu bem. A frase bíblica é retornar a Deus. Você se arrepende ou se volta para Deus. E então, é sobre uma mudança de coração que permite reparar e fortalecer um relacionamento com Ele. Tudo isso deveria estar acontecendo em nossa mesa do sacramento. E então, enquanto tento pensar em uma das coisas, as Escrituras são verdadeiras. Eu tento fazê-lo real de muitas maneiras para nosso público. Uma das coisas, quando estudo o sistema sacrificial, tento me colocar no lugar deles. Se eu estivesse na antiga Israel e tivesse feito isso, e estou no altar fazendo esse tipo de sacrifício, ou estou lá e digo, eu sei, eu não sei o que fiz que me tornou impuro, mas tenho certeza de que há algo. Então estou aqui fazendo isso. Tento pensar qual seria meu processo de pensamento, e se você está fazendo com intenção verdadeira, pode pensar no elemento de reunião. Você pode estar pensando, ok, agora posso ir ao templo ou as pessoas não pensarão que há algo errado comigo. Mas quando feito com intenção pura, verdadeira e fielmente, poderíamos dizer. Então você está pensando sobre o que preciso fazer de diferente? Como posso ser diferente para que isso possa estar certo com Deus, que é exatamente o que deveríamos estar fazendo? Na mesa do sacramento e em nossas orações noturnas e quando vamos ao templo. Mas novamente, se formos honestos conosco, há domingos, quando o pão é só pão e a água é só água. E claro, não deveria ser assim. Mas então voltamos na próxima semana. E podemos fazer de novo. Podemos dizer, sabe, desta vez, e dizer, sabe, há distrações em todas as dispensações. Mas eu acho que é tão vital para nós reconhecermos, isto é,
como Deus quer que sejamos reconciliados com Ele. Falamos muito na igreja. O sacramento é a reunião mais importante. O sacramento é a parte mais importante disso. Bem, é por isso. Sim, é realmente especificamente sobre a experiência ritual, o tempo ritual, a reconciliação ritual. Lindo. E em ambos os casos, o sacramento e os sacrifícios antigos, embora haja um elemento importante para nós, pensando, querendo, no final, isso não é suficiente para reentrar no convênio, ou reparar o convênio, ou reparar um relacionamento com Deus, ou aumentar. Isso vai exigir o sacrifício de Cristo, certo? Vai exigir o sangue daquele cordeiro, ou o sangue do cordeiro. O pão e a água simbolizando a mesma coisa. Não pode ser um movimento unilateral em direção a Deus. Temos que ter Cristo vindo e fazendo essa ponte que, para nós, uma vez por todas. Belamente dito. Muito obrigado. Isso foi muito útil para mim e tenho certeza que foi para nosso público. E espero que nosso público leve estes princípios e apenas pense em algumas coisas que você pode pensar, ou ponderar ou fazer de forma diferente, ou entender diferente. E isso fará a diferença e então compartilhe com alguém também. Então, você fez isso, Avram. Obrigado. Obrigado, Carrie. Esperamos que você tenha gostado deste episódio. Esperamos que você ajude a compartilhar o bem disso de várias maneiras. Por favor, curta, baixe, compartilhe e comente e ajude as pessoas a aprenderem sobre este podcast para que possam tirar mais proveito do Velho Testamento. E por favor, entre em contato com alguém pessoalmente, seja pessoalmente ou por texto. Pegue algo que aprendeu e eleve e edifique-os e estude o Evangelho juntos ou apenas abençoe a vida das pessoas com algo importante que você aprendeu hoje. Este foi As Escrituras São Verdadeiras, uma produção da Beehive Broadcast.